1 Samuel capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jizreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até ao dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jizreel. 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor,
onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado. E diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jaté, e aos de Aroé, e aos de Zinfmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Hormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros.
Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos, estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então os moradores de Jabes e Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias.